Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre fissão nuclear e fusão nuclear, tá ok? Então fica ligadinho aí nesta aula de hoje, né? Quanto a essas reações, tá ok? Bom, a fissão nuclear e a fusão nuclear, tá certo? São é, 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 métodos, né, ou artifícios que são utilizados para a liberação de energia. Isso em reação, né, na reação em cadeia, tá ok? Então, esse tipo de energia que a gente chama de energia nuclear, certo? Ele é extraído justamente por conta desses processos, tá ok? Então nós temos, por exemplo, usinas de produção de energia que nós utilizamos a fissão nuclear para extrair esse tipo de energia, certo? Então essas usinas, né, de reação, né, nuclear, como nós temos aqui no Brasil, como por exemplo a usina de Angra, tá ok? Que é uma usina de pequeno porte, produz uma quantidade de energia muito pouca, certo? Mas utiliza os processos de fissão nuclear para a sua produção de energia, tá ok? Então vamos entender como é que acontece esse processo da fissão. A fissão, ele é um processo artificial. Olha só, ele é um processo artificial, um artifício que é utilizado justamente para essa produção de energia, certo? Uma energia que a curto prazo se torna até uma energia barata, tá ok? E uma energia que também a curto prazo, sem que se tenha nenhum tipo de acidente, se torna uma energia próximo de uma energia limpa. E isso levando em consideração as termoelétricas, né, que tem a queima de algum combustível fóssil e acaba jogando aí para a atmosfera uma grande quantidade de poluentes, né, de materiais pesados que vão ficar ali na atmosfera, causando aí alguns problemas, né, quanto a essa questão de poluição, tá ok? Então ela acaba sendo uma energia, em relação às termoelétricas, ela acaba sendo uma energia limpa. Isso em relação a eles. Não quer dizer que ela seja totalmente limpa. O único problema é quando acontece algum tipo de acidente, né? Nós tivemos, por exemplo, o mais conhecido deles é Chernobyl, ok? Em que até hoje, né, a cidade ela não é habitada justamente por conta de todo o material radioativo que foi derramado ali, tá ok? Que foi liberado naquele local. Nós tivemos, né, alguns anos atrás, o acidente lá em Fukushima, no Japão, tá ok? E isso por conta do de um tsunami, né? Então o tsunami ele acabou chegando até a usina, né? A usina ela tem que ficar ali próximo de uma região costeira, tem que ficar na região costeira porque a água do mar ela é utilizada para resfriar, tá certo? Alguns elementos, né, dessa usina, tá ok? Então utiliza-se a água do mar para isso. Alguns desses aparelhos eles se aquecem muito, então para que aquela usina ela não entre em colapso, ela exploda, então utiliza-se água do mar para esse tipo de resfriamento, tá ok? Então, quando a onda veio, o tsunami veio, ele acabou ali fragilizando a estrutura da usina e parte do material radioativo ele acabou ali vazando, né? Então a cidade de Fukushima, no Japão, ela também, ali próximo da usina, ela também tem esse problema, certo? Ela também não está sendo habitada justamente por conta de todo esse vazamento, certo? Então a fissão, a exemplo da fusão, utiliza ali, no caso da fissão, de fato, utiliza-se núcleos instáveis, né, fissionáveis para fazer esse processo. Então vamos entender como é que acontece. Então nós temos um núcleo, pode ser urânio, certo? O urânio, que ele é um núcleo instável, nós já falamos sobre isso, sobre essa instabilidade de alguns elementos, tá ok? Então esse núcleo de urânio, por ele ser um núcleo fissionável, certo?
Isso quer dizer, as relações eletromagnéticas entre eles e a força nuclear forte, eles estão brigando ali, mas aquele núcleo ele não tem uma instabilidade, né? Quer dizer, ele não tem uma estabilidade, desculpa. Ele é muito instável, ele está próximo ali de naturalmente se desprender. É por isso que ele passa naturalmente por processos de decaimentos, que é justamente fazer com que esse núcleo ele se torne mais estável, é perder partículas ou perder energia de qualquer forma, né? Que nós utilizamos, né? Nós chamamos de decaimentos, né? Alfa, beta e gama, ok? Então, se nós pegarmos aí um núcleo do urânio 235 antes desses decaimentos, ele se torna um núcleo muito fissionável, ok? Então, o que é feito? É arremessado um nêutron sobre esse núcleo. Então, o nêutrozinho, que é essa partícula, ela é jogada no núcleo, certo? Isso vai fazer com que esse núcleo ele acaba, né, se desprendendo, se soltando, né? Ele acaba quebrando, vamos assim dizer, certo? Então, o núcleo, ele está ali, ele é um núcleo frágil, certo? Quando o nêutron ele incide ali sobre esse núcleo, ele vai quebrar. Quando ele quebra, ele tem uma liberação muito grande de energia. É justamente essa energia que é utilizada pelas usinas e pelas bombas nucleares, certo? As bombas nucleares, elas também utilizam esse processo. Então, então essa energia que é liberada, que é utilizada, né, de forma útil, né? E nós temos também o produto dessa fissão, que são outros dois núcleos, certo? Então esses núcleos eles vão, né, esses elementos eles vão acabar sendo criados justamente por conta da separação desses núcleos, tá certo? Então uma grande quantidade de energia é liberado e esses núcleos eles acabam aí também sendo liberados, tá ok? E vai liberar também mais três partículas de nêutron, certo? Então nós temos também a liberação de três nêutrons. Esses três nêutrons, em uma reação em cadeia, tá ok? É o que acontece dentro das usinas e das bombas, são reações em cadeias. Em reação de cadeia, elas vão atacar outros núcleos atômicos. E esses outros núcleos atômicos também serão fissionados, também vai haver uma liberação de energia e por aí vai. Então nós temos essa reação ela acontecendo, tá ok? Que é essa reação em cadeia, tá ok? Quanto a esse urânio ele tem que ser urânio enriquecido, certo? Essa questão de enriquecimento do urânio nós ainda vamos falar, né, em aulas para o futuro, mas ele tem que passar por um processo para poder ele se tornar um núcleo fissionável e ser utilizado dentro dessas usinas, certo? Para poder ele ter essa facilidade de liberar energia, tá certo? Então, é justamente essa energia que é o produto, né? O produto que a gente quer. Então é o seguinte, uma reação de fissão nuclear que foi mostrada aqui é justamente essa. Ó. Nós temos um nêutron, tá ok? O nêutron ele não tem número atômico, mas ele tem uma massa atômica que é, não é? Tá ok? Nós vamos somar isso a urânio, tá ok? Então nós temos o urânio 235, que é essa partículazinha aqui, esse núcleo, certo? Quando nós juntamos os dois, olha só o que, que vai acontecer. Nós temos um bário e o criptônio, tá ok? O bário 141 e o criptônio 92. Vamos se ligar aqui nos números, viu? Certo? O bário ele tem número atômico 56 e o criptônio tem número atômico 36. Tá ok? Vamos somar aqui esses números de baixo, ó. 56 mais 36, ó. Dá 12, vai 1, 8 com 1, 9. Deu 92, ó. Olha o 92 aqui. É o número atômico do urânio. Tá ok? Se liguem nisso. Então nós temos o bário e o criptônio. E nós temos também três partículas de nêutron. Nós temos três nêutrons, certo? Que vai atacar outros núcleos, certo? Mais a liberação de energia, ó. Mais uma grande liberação de energia, tá ok? Vamos somar aqui as massas. Olha aqui, ó. Nós temos 141
mais 92. Então aqui vai dar 3, não é? 9 mais 4 vai dar 3 também, né? Que vai dar 13, vai 1. Mais 1 vai dar 2. 233, tá ok? Mas nós temos 3 nêutrons, né? Então 233 mais 3 vai dar quanto? Aqui vai dar 6, 3 e 2. 236. Olha só quanto tem antes. 235 mais 1. Isso é 236. Certo? Então nós temos aí a massa atômica também se conservando. E nós temos uma grande quantidade de energia sendo liberado. Tá certo? Então essa energia, como eu já falei anteriormente, é ela que é utilizada dentro das usinas e bombas, tá certo? Atômicas. Tá ok? Então essa é a fissão nuclear. Certo? A fusão nuclear, como é que acontece? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A fusão nuclear, gente, ela acontece, por exemplo, nas estrelas. O Sol, o nosso Sol, a nossa estrela, ele trabalha com fusão nuclear. Então, a fusão nuclear ele é um processo natural, né? Como eu já falei, ele acontece dentro das estrelas, né? Acontece dentro do Sol. E essa energia que nós recebemos do Sol nada mais é do que o produto de uma fusão nuclear. Certo? Então, nós recebemos energia nuclear. Tá ok? Então é o seguinte. Então vamos pegar aqui vamos supor que aqui seja a nossa estrela Sol, certo? E nesse Sol ele vai ter um núcleo, certo? Ele tem um núcleo. Bom, então o núcleo do Sol, assim como de outras estrelas, ou lá do berçário dessas estrelas, que são as nebulosas, a quantidade de partículas é muito grande, ok? Então o Sol ele é muito denso de partículas, certo? Apesar de ser um gás, né, uma grande bola de gás, certo? Mas ele tem uma quantidade de partículas muito grande, ok? Então o que acontece nesse núcleo? Nós temos a junção perfeita de uma densidade muito grande, então esse núcleo ele é muito denso, certo? E a pressão que é exercida, não é, aqui no seu interior é muito grande. Tem uma pressão muito grande. Ok? Então é o seguinte, nós temos uma grande quantidade de matéria dispersa. Ok? E nós temos uma pressão muito grande, ou seja, toda essa matéria está sendo empurrada uma contra a outra. Ok? Então as partículas elas estão sendo empurradas uma contra as outras. Então esse aqui é o cenário perfeito para que ocorra a fusão dessas partículas. Um exemplo disso, tá certo? É o que acontece com o hélio, tá ok? Aqui, né, no Sol. Então nós temos aqui duas partículas do hélio, certo? Do hélio não, desculpa, do hidrogênio. Nós vamos chegar no hélio. Duas partículas de hidrogênio, tá ok? Então essas partículas de hidrogênio, naturalmente, o que vai acontecer com elas? Nós vamos ter a junção dessas partículas, ok? Elas vão se juntar justamente por conta da grande pressão que tem e da densidade que é muito grande, além da temperatura, da força gravitacional, certo? Que tem no interior dessa estrela, por exemplo. Então eles vão se juntar, vai passar pelo processo de fusão nuclear e vai formar aqui, ó, um núcleo mais pesado, tá ok? Um núcleo mais pesado. Esse aqui é o exemplo do deutério, certo? É um exemplo de um deutério.
ok? Número atômico 1 e massa atômica 2. Nós temos duas partículas, certo? Certinho? Então, nós temos a junção deles, de dois núcleos, de hidrogênio formando um deutério, certo? Logicamente que ainda tem aqui uma liberação de energia muito grande também, tá ok? Muito grande também, certo? Esse deutério, ele pode se juntar a um outro hidrogênio, certo? Formando aí um trítio, por exemplo, tá certo? Então ele forma um trítio. Ou nós podemos ter a seguinte reação, né? A gente pode ter aqui um deutério, certo? Mais um trítio, tá ok? Esse deutério mais um trítio, no momento que eles passam por um processo de fusão, nós temos a formação que acontece no Sol de uma partícula de hélio, certo? Então, o hélio é 4 e 2, tá ok? E a liberação do nêutron, ó, porque 2 mais 3 vai dar 5. Como aqui nós temos 4, então nós temos que compensar com o nêutron. Então, esse é um processo de fusão nuclear. Nós estamos juntando, ó, um deutério e um trítio, né, que são isótopos do hidrogênio. E isso vai dar uma partícula de hélio, tá ok? Mais a emissão de um nêutron. Somado a isso, nós temos mais a energia, ó. A energia que é liberada, né, por esse processo de fusão. Pronto. Ok? É justamente essa energia que vai sair do seu núcleo, vai demorar uma quantidade de tempo muito grande, cerca de 1000 anos, para poder chegar até a sua superfície e ser liberado. Por qual processo? Os processos de convecção, né? A massa que é mais quente vai para a superfície, a massa que é menos quente, certo? Vai para próximo do núcleo, tá ok? Então, por os processos de convecção, certinho? Então, esse tipo de energia é a energia que nos mantém vivo aqui na Terra, energia de fusão nuclear, tá certo? Tá ok? Então, vamos lá, recapitulando. A fissão nuclear é o processo que acontece quando eu tenho um núcleo, que esse núcleo ele é fissionável, né, um núcleo instável, e ele é bombardeado por nêutron, certo? No momento que ele é bombardeado por nêutron, ele é partido, ele se quebra, certo? Em outros dois núcleos. Essa quebra, a partir dessa quebra, existe uma liberação de energia muito grande e como produto, né, para uma reação em cadeia, nós temos mais 3 nêutrons, né? Então forma-se outros dois núcleos, né? São núcleos também complexos, pesados, e mais a liberação dessas partículas. E essas partículas elas são utilizadas para processos em cadeias. Onde é que a gente vê esses processos em cadeias? Nas usinas e bombas nucleares. Tá certo? Precisa-se dessa reação em cadeia para a liberação de energia. O processo de fissão nuclear, aqui para a gente, ele é um processo artificial, ok? Porque ele é feito através desse bombardeamento, né, desses núcleos instáveis, certo? Desses núcleos fissionáveis. Um exemplo disso é o que acontece com o urânio 235, tá ok? Foi falado aqui. O processo de fusão nuclear, ele é um processo natural, tá ok? Ele acontece no interior das estrelas, por exemplo, certo? Então, no interior das estrelas nós temos um cenário perfeito para a fusão nuclear. Uma grande quantidade de matéria, certo? Uma grande quantidade de núcleos atômicos, vamos assim dizer. Esses núcleos atômicos simples, que é o hidrogênio, somado a uma pressão muito grande, a uma temperatura muito grande, a uma força gravitacional muito grande, vai fazer com que esses núcleos automaticamente eles comecem a se juntar, certo? Essa junção, né, esse choque dos núcleos, acaba tendo uma liberação de energia,
muito grande, que é essa energia que nós utilizamos, e a formação de núcleos mais complexos. Esses núcleos mais complexos, né, são núcleos maiores, que também vão se juntando e formando outros núcleos mais complexos ainda e liberando energia. Tá ok? Bom, então com isso, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.